Olá, meu nome é Andriele Maiara Mosman. Meu nome é Gabriela Isabel Kien. Meu nome é Larissa Barra. Estamos da turma do 8º ano B e estudamos na Escola São Francisco. Nossa orientadora é a professora Ana Maria e o nosso tema é o lixo orgânico e seco do 8º ano B e da escola. Justificativa. Decidimos realizar a pesquisa sobre o tema lixo, pois achamos um assunto muito importante e interessante. Ficamos um pouco curiosas para saber quanto lixo a nossa turma produz e assim conseguir ter uma ideia de quanto lixo aproximadamente a escola inteira produz em um certo período. Nos dedicamos muito para ter um bom projeto de iniciação científica e poder incentivar as pessoas a cuidarem da natureza e separarem o lixo em suas casas e apartamentos. Como problema tínhamos saber aproximadamente quanto lixo orgânico a turma do 8º ano B produz durante 15 dias através de pesagem, ter uma estimativa de quanto a escola inteira produz de lixo orgânico no turno da manhã durante certo período, saber se os alunos separam lixo ou não em suas casas ou apartamentos, e perguntar para as funcionárias da escola responsáveis pelo lanche o que elas fazem com os restos sobras da comida. Como hipóteses iniciais tínhamos 1. O comportamento dos alunos irá mudar. 2. A maioria dos alunos do 8º ano B separam o lixo orgânico do seco em suas casas e apartamentos. E 3. Foram influenciados pela família para separarem o lixo. Como objetivo, tivemos, durante 15 dias do mês de julho, pesamos com uma balança emprestada da nossa orientadora Ana Maria o lixo orgânico da turma do 8º ano B. Porém, nosso objetivo seria pesar o lixo durante 30 dias, mas a Escola São Francisco mudou seu planejamento em relação ao lanche escolar e não foi possível pesar esses 30 dias. Então, decidimos juntamente com nossa orientadora que não pesaríamos o resto. O nosso outro objetivo era saber se os nossos colegas separam o lixo em casa ou não e o porquê. Pesquisa teórica. Realizamos pesquisas na internet sobre lixo orgânico nas escolas brasileiras e, com base no que pesquisamos, vimos que mais de 245 milhões de refeições servidas anualmente nas escolas públicas e privadas das cidades, com um desperdício médio de 134 gramas por prato. Segundo um site, o melhor destino correto para o lixo orgânico é a composteira, mas também, segundo outro site, existem outras boas soluções de se desfazer com o lixo orgânico, que são elas: fazer uma composteira para adubo para as plantas, como já havíamos citado no outro site, aproveitar algumas sementes, como por exemplo de abóbora, para fazer alguma receita, cascas de fruta, como as de limão e laranja, podem ser usadas para conservar o açúcar mascavo e fazer uma farinha de casca de ovo, que é bem nutritiva. Pesquisamos na internet em sites sobre o lixo orgânico nas escolas e também apenas para o lixo orgânico. Nas escolas, o lixo mais produzido é o orgânico, com 60%, enquanto 20% é rejeitado e 15% é papel. O estado que mais produz lixo no Brasil é São Paulo. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo. O Brasil recicla apenas 2,1% do total de resíduos coletados. Fazem parte do lixo orgânico todos os resíduos de origem animal ou vegetal, como folhas, restos de alimentos, ossos, entre outros. Sofrem um processo de decomposição natural e somem da natureza em pouco tempo. Metodologia. Fizemos a aplicação de um formulário com 10 perguntas, pesamos o lixo orgânico da turma durante 15 dias, fomos fazer a seguinte pergunta para as funcionárias da escola responsáveis pelo lanche: o que vocês fazem com restos de alimento, lixo orgânico, que sobram do lanche escolar? Resultados da pesagem do lixo orgânico. Como já havíamos citado antes, pesamos durante 15 dias o lixo orgânico da turma do 8º ano B. Estes são os resultados. Em 15 dias, o 8º ano B produz aproximadamente 4,635 kg. Em 30 dias, aproximadamente 9,270 kg. Em um ano, aproximadamente 111,240 kg. Um aluno do 8º ano B produz aproximadamente 386 gramas. A escola no turno da manhã produz aproximadamente 101,900
170 gramas em 15 dias, e um ano produz aproximadamente 1.223.640 gramas. Lembrando que a maioria desses números são aproximados ao valor que a escola, turma e aluno gastam em lixo orgânico, em média, durante o tempo que foi colocado logo acima. Resultados da pergunta para os funcionários da escola. Elas responderam que separam os restos e colocam em um saco de lixo e vem uma pessoa pegar para dar aos porcos. E o que não é levado é utilizado como adubo ou vai no lixo orgânico. Resultados do formulário. A primeira pergunta pedia se a pessoa tem costume de separar o lixo orgânico e seco na sua casa. 16% responderam que não, 16% responderam que às vezes e 68% responderam que sim. A segunda questão era por que separavam o lixo. 28% aprenderam na escola, 40% foram influenciados pela família, 8% fazem por obrigação e 24% não separam. Referente à pergunta anterior, na terceira, se não, por que não separa o lixo? 12% das pessoas responderam que não tem vontade e 88% responderam eu separo. Na quarta pergunta pedia se eles iriam reutilizar algum pote, como fariam. 80% responderam que usariam o pote para guardar alimentos. 8% iriam usar como vaso de flores e 12% não reutilizariam e comprariam outro. A questão 5 era: o que você faz para ajudar o meio ambiente? 68% responderam que separam o lixo, 48% responderam que evitam desperdício de água, luz, etc. 40% procuram andar ou pedalar ao invés de usar veículos e 16% não se preocupam com este assunto. Na pergunta 6, o que pode ser considerado lixo? 56% responderam que recipientes não reutilizáveis. 32% responderam coisas sem utilidade. 8% objetos fora de moda. A pergunta 7 pedia para eles escreverem a opinião deles sobre o que podemos fazer para reduzir a quantidade de lixo que produzimos diariamente. Aí a gente deu uma olhada nas respostas e de todas elas escolhemos somente algumas que achamos que fossem as melhores. Evitar o uso frequente de materiais descartáveis, como os canudinhos de plástico, corpos descartáveis, guardanapos e etc. Diminuir a utilização de recipientes plásticos e buscar separá-los do lixo orgânico sempre que possível. Respeitar o meio ambiente e reutilizar tudo que pode ser reciclável. Reciclagem, separar o lixo e evitar desperdício de água. Reutilizando o plástico, que às vezes definimos como reutilizável ou estragado em outras situações. Na questão 8, perguntamos por que é importante separar o lixo. 80% votaram para reduzir a contaminação do meio ambiente. 72% facilitar o trabalho para quem trabalha na coleta seletiva. 60% para evitar a disseminação de doenças e 36% poupar os recursos naturais e energia elétrica. Na questão 9, você já ouviu falar sobre sobre o novo projeto da Plastic Weber? Se sim, conte-nos um pouco. Quase todas as pessoas responderam que não conhecem, mas uma pessoa respondeu que já ouviu falar, mas não conhece. E a pergunta 10 pedia se eles já ouviram falar ou conhecem o ecocondo. 12% responderam que sim, conhecem, e 88% não conhecem.
Conclusão. Nós, Andriele Maiara Mosman, Gabriela Isabel Kim e Larissa Bá, realizamos a pesquisa sobre o lixo orgânico. Durante o período que tivemos para fazer o trabalho, efetuamos pesquisas com a turma, pesando o lixo orgânico em um período de 15 dias, fazendo um questionário apenas autorizado para a turma. Fizemos também perguntas para os funcionários da escola, especificamente os que trabalham no refeitório. Com base em nossas pesquisas, concluímos que a maioria dos alunos separam o lixo e foram influenciados pela família e escola. Do mesmo modo, observamos que as pessoas reaproveitam potes de plástico quanto de vidro. A partir da pesagem do lixo orgânico da turma do 8º ano B, constatamos que a turma produz 4,635 kg de lixo orgânico em 15 dias. Baseado neste número, calculamos quanto lixo orgânico a escola produz no turno da manhã durante um determinado tempo, entre outros períodos. Assim, nós três trabalhamos bem juntas para termos um bom trabalho, ouvimos a opinião de cada uma e respeitamos.